Ok, gente, então vou abrir. Vladimir, pra gente... Ah, tá. E não pense sobre isso, isso é outra coisa. Vou tentar abrir de novo. Ok, parece que finalmente funciona. Vamos hoje falar sobre teoria de processos de separação. Será um pouco difícil, mas eu acho que vamos aprender coisas fundamentais para a cromatografia. Cromatografia líquida, cromatografia gasosa, processo de separação. Com o tempo, quando você vai usar essa metodologia, você vai aprender melhor, porque o problema crucial que cromatografia líquida e cromatografia gasosa não tem cálculos fundamentais e todos os cálculos, todas as fórmulas baseadas no processos empíricos, observações empíricas. E essa teoria se chama teoria de pratos teóricas, baseada no processo de destilação e usa para cromatografia que tem nada comum de destilação. Mas esta teoria de pratos teóricos foi absorvida de destilação, porque agora a ideia foi a seguinte: no processo de destilação, que eu já um pouco foi aprendendo no nosso curso, eu vou tentar mostrar, você viu que processo de caneta. Destilação na colunas acontece como seguinte ideia. Temos mistura de dois solventes, ou dois líquidos, e embaixo tem temperatura mais alta e tem mistura dos dois componentes. Quando evapora um componente, na um prato que é mais frio, 0,5, por exemplo, mais frio do que a temperatura de ferver de componentes. Um componente que tem temperatura mais alta de ferver, ele vai condensar, porque a temperatura mais baixa do que um componente, vai criar a forma líquida, e quando o gás vai passar entre essa líquida, ela vai trocar de energia, de calor, de líquido e fase gasosa, e o componente que tem temperatura de ferver mais alta vai condensar, criar o líquido, e o componente que tem temperatura menor vai continuar para ter o outro prato, e depois o outro prato, e depois o outro prato. E o componente mais leve, que tem temperatura, por exemplo, o metano, CH, vai sair da coluna, e
os componentes mais pesados vai ficar dentro da coluna e se temos saídas desse componente da coluna, podemos separar cada componente da coluna com diferentes temperaturas diferentes. É a mesma coisa, teoricamente, pode acontecer na coluna cromatográfica. Aqui à direita você pode ver a coluna cromatográfica, que por causa de interações com absorvente, o nosso componente se separa em várias frações, que depois, na saída da coluna, podemos separar essas frações. E o processo, você pode ver que não tem nada comum com a evaporação ou condensação, mas porque a separação na coluna tem processo interações hidrofóbicas, Van der Waals, a teoria funciona para este tipo de colunas. Então, colunas hidrofóbicas que temos interações de tipo Van der Waals, interações físicas, muito bem, pode ser usado muito bom do que esse processo de separação. Por isso, essa teoria de pratos teóricos, que usa para destilação, também usa para cromatografia. Então, vamos usar essa teoria e vamos pensar o seguinte, vamos pensar sobre coluna, eu acho que vou começar um pouco para este slide. Vamos começar sobre coluna, aqui de novo nossa coluna, na forma horizontal, vamos colocar essa coluna na forma horizontal, e vamos adicionar, colocar o nosso componente, nossa mistura no começo de coluna, e vamos assistir o que vai acontecer com o componente A e B no processo de separação. De novo, colocam solvente, colocam primeiro a mistura de nosso componente, pequeno volume, vou repetir mais uma vez, a altura de coluna com componente deve ser menor do que 1/10 de altura de coluna em total. Contrário, você não vai separar o seu componente. Então, pelo menos 10 vezes menor do que a altura, porque a coluna vertical, de coluna normal. Então, o nosso componente começa a passar dentro da coluna com solvente que usam, colocam a solvente, e, por exemplo, nesta etapa, componente A e B vai separar um pouco, mas aqui em cima você pode ver o gráfico com tempo T1, como o componente vai separar A e B. Mas não tem saída da coluna. E por isso esses componentes vão continuar a passar para a coluna e com tempo 2, aqui tempo 2, já podemos separar, podemos ver esses componentes A e B separado na coluna, A e B. Mas ainda não temos saída da coluna de novo. Então, ele vai continuar a passar até saída, aqui saída da coluna. E vamos observar o que vai acontecer na saída da coluna. O que é importante de prestar atenção agora? Vamos, de novo, pensar sobre largura de picos. Olha aqui. No começo, a mistura de todos os picos tem 1/10 de coluna. 1/10 de coluna. Ou menor. Mas quando o pico, essa mistura passa entre a coluna, tamanho dos picos aumenta. Tamanho ou altura, não, largura de picos aumenta.
E mais espaço, picos, o componente passa entre da coluna, na mais distância o componente passa entre da coluna, mais larga a base estes picos, certo? Pico A, pico B, no começo, pequeno, aumenta, aumenta e aumenta. Então, parece que eficiência da coluna pode avaliada como largura de pico. Não podemos avaliar de altura de pico, mas parece que largura de pico é uma coisa boa para caracterizar a qualidade de coluna. Uma coluna melhor, talvez vai ter o pico menor de largura, outra coluna pior, pode ter o pico maior na largura do que a nossa coluna. Então, essa ideia é crucial, largura da pico, na teoria de pratos teóricos, usam como característica de processo de separação, como característica de efetividade da uma coluna. Certo? E no ano 1952, o prêmio Nobel foi recebido para essa teoria simples, que é a única fórmula que, na verdade, tem essa teoria aqui, que é H iguais a sigma quadrado dividido para L. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, para nós é importante, mais distância para a coluna ela passa, maior tamanho de pico, maior largura de pico. E por isso, como características de pico, vamos usar essa largura de pico, com sigma. E agora, teoria de destilação, que também usa para a mesma ideia de destilação de componente, vamos juntar com outra teoria, teoria de Gaussian, teoria de distribuição de pontos, qualquer pontos de, por exemplo, análise química. Qualquer análise química que é feito no processo de medidas a distância, volumes, massas, ou qualquer coisa na quimometria. Às vezes, temos distribuição de resultados de medidas na forma gaussiana ou lorentziana. Gaussiana ou lorentziana. Na química analítica de cromatografia, parece que o caráter de distribuição de resultados proporcionalmente da curva ou iguais da curva gaussiana. Essa curva mostra aqui, que eu mostrei aqui, forma de curva gaussiana, aqui, você deve ser já sabendo sobre esta curva gaussiana. Então, temos alguns dados que correspondem a medidas no centro do pico, como medidas mais certas, por exemplo, na metade de estes picos. E os números de resultados à esquerda e à direita, ou outras palavras, os dados maiores e menores do que metade ou medida média, vai diminuir proporcionalmente da curva gaussiana, que tem forma que é escrita no matemática, existe já forma desta curva, que tem análise na matemática, tem as fórmulas certas para essa curva gaussiana. E para nós, porque na química analítica usam alguma coisa que se chama desvio padrão, agora
pelo menos é fácil para entender que essa curva gaussiana, na metade de altura da curva, se colocamos metade de altura, e vamos encontrar a curva com média da curva, média ao máximo da curva, até vamos encontrar esta curva. Isso é exatamente desvio padrão que usam na química analítica. Então, e lembra que sempre temos como nossos dados mais desvio padrão ou menos desvio padrão. Então, esses nossos dados, dentro desses desvio padrão, sempre usam para química analítica. Então, a mesma coisa, a mesma ideia usam para cromatografia. Vamos usar esse desvio padrão como característica da cromatografia, como característica da coluna cromatográfica, e vamos caracterizar a coluna com caráter, com dados H, com parâmetro H, que se chama altura de um prato teórico, e vamos calcular essa altura de um prato teórico como é sigma quadrado, então desvio padrão no quadrado, dividir para largura de coluna. Por que essa fórmula? Porque no final temos que receber H como altura, como distância, uma distância, por exemplo, milímetros. Por exemplo, um prato teórico iguais para essa coluna 1 milímetro, ok? Certo? Então, 1 milímetro, unidade 1 milímetro. Por que temos L aqui? Porque, voltamos de novo no gráfico à esquerda, você pode ver que com distância maior, sempre temos maior largura de cada pico. Então, largura de pico depende da altura da coluna. Coluna mais longa na saída, porque sempre podemos ver os picos nas saídas, aqui, nas saídas. Não podemos fazer medidas de picos entre da coluna. Então, nas saídas, a largura de picos sempre depende o comprimento da coluna. Então, tem que dividir para esse comprimento da coluna. Certo? Então, comprimento divida. Mas, então, não podemos usar delta. Se vamos dividir delta para L, vamos receber 100 unidade. Então, por isso, usam delta no quadrado, dividir para L, como característica de uma coluna. Essa característica se chama altura de um prato teórico. Altura de um prato teórico, e tem unidade de medida distância, milímetros, centímetros, e que pode ser determinada ou definida das características da processo cromatográfico. Então, temos pegar um pico, qualquer pico, e determinar desvio padrão ou largura de pico na metade de altura, depois, no quadrado, dividir para L. Esta fórmula funciona para qualquer coluna. Esta fórmula caracteriza, pode ser usada para caracterizar coluna cromatográfica, para entender a propriedade da nossa coluna. Então, vamos lembrar essa fórmula. H, que é a altura de um prato teórico,
sigma no quadrado, que desvio no quadrado, dividir para L. Este desvio no quadrado pode ser determinado da largura de pico, certo? E agora, por que essa teoria usa? Como podemos entender o que é, como podemos sentir o que é a altura de um prato teórico? Cadê essa altura de um prato teórico? Cadê este um prato teórico? E por que falamos sobre este prato teórico? Você lembra como quando eu disse sobre destilação, que quando fazemos o processo de destilação, não podemos separar, por exemplo, etanol de 10% de pureza até etanol com 99% de pureza, usando um processo de destilação. Podemos aumentar concentrações um pouco, depois tem que destilar de novo, aumentar um pouco, depois destilar de novo, aumentar um pouco. E mesma coisa aqui. Quantas vezes precisamos separar o nosso componente para receber o componente puro? Essa ideia foi usada no processo de destilação. E para sentir o que significa para você, o que significa um prato teórico, você pode pensar como o comprimento da coluna, por exemplo, no milímetros, qualquer coluna, que contém uma fração de analito entre L e L menos sigma do nosso analito. Então, o que é comprimento da coluna que absorva o nosso analito entre L e L menos sigma? Porque aqui L menos sigma é nosso comprimento da coluna. Aqui na coluna, por exemplo, vamos marcar essa distância na coluna, na saída, este comprimento. Ok. Também, porque como podemos calcular ou pensar qual é a concentração de analito, que parte de analito tem entre de nossa curva de gaussiana. E agora é muito bom que curva de gaussiana tem fórmula escrita, muito bem desenvolvida matematicamente, e no volume ou na altura de coluna com menos sigma até mais sigma, essa distância, a nossa coluna tem sobre 68% de nosso analito. Entre essa faixa, temos 68% de nosso analito. Então, se essa faixa tem 68% de analito, pense sobre coluna aqui iguais 1, sigma no quadrado você pode calcular. Então, a altura de coluna tem aproximadamente 304% de nosso analito. Então, você pode pensar de altura sobre o que significa para você, o que pode significar um prato teórico para a coluna. Um prato teórico, 1 milímetro. Significa o quê? Significa que, por exemplo, para 1 milímetro, a coluna capaz de absorver 34% de analito. Se coluna melhor, esta altura da coluna, que é capaz de absorver 34% de analito, será menor também. Se a coluna, a qualidade da coluna pior, a altura da coluna, por exemplo, a altura de um prato teórico, 5 milímetros. O que significa? Significa que da nossa coluna absorva 304% de analito na altura 5 milímetros. Entende? Isso é a ideia
para sentir o que significa a altura de um prato teórico. E claro que não podemos ver esses pratos teóricos entre da colunas. Isso são medidas quantitativas para entender a qualidade da coluna, porque você vai ver que a qualidade da coluna é parâmetro crucial que usa para calcular todos os processos de separação. Tem algumas dúvidas? Se alguém tem problemas para entender, eu posso repetir. Ou posso continuar e depois podemos voltar nessa parte. Essa parte é importante para entender. E agora, se eu posso falar sobre a altura de um prato teórico, então eu posso falar sobre números de pratos teóricos para uma coluna, certo? Porque tenho altura de um prato teórico e tenho coluna. Por exemplo, coluna 25 centímetros. E eu comprei essa coluna que tem altura de um prato teórico 1 milímetro. Então, eu posso calcular números de pratos teóricos que tem essa coluna, certo? É fácil. Vamos dividir L, que é a largura de um prato de uma coluna, para H, que é a altura de um prato teórico. Certo? Estes números de pratos teóricos numa coluna, number of theoretical plates, iguais do que característica da coluna de destilação, que você lembra essa coluna de destilação. Mais temos números de pratos teóricos aqui, mais fácil ou mais completo podemos separar o nosso componente. A coluna mais longa separa melhor do que a coluna mais curta, e exatamente temos coluna mais longa, com o mesmo H, tem mais número de pratos teóricos, que é bom para nós para separar. Ok. E este parâmetro você pode ver no gráfico embaixo. Qual é a diferença da propriedade da coluna? Por exemplo, você pode comparar o gráfico A e o gráfico C. No gráfico A e gráfico C, posição de picos iguais. Mas você pode ver que o gráfico C mostra que você separa composto A e composto B. Mas, para o gráfico A, estes compostos ainda não se separam. Então, essa coluna no gráfico A, muito mais pior do que a coluna no gráfico C. E como você pode ver, certo? Mas como eu posso calcular, como eu posso provar isso? Então, lembra a nossa ideia? Vamos fazer medida de largura de pico na metade de altura. Vamos fazer essa medida. Aqui, o nosso delta, lembra? Delta no quadrado, vamos dividir para a largura de coluna. E aqui delta, de novo, a nossa medida base de pico, altura de pico na metade. Este lado não podemos determinar largura de pico, então vamos determinar este lado, a nossa delta. Delta no quadrado, dividir, de novo, delta para L, vamos receber a qualidade, a altura de um pico, a qualidade de coluna ou a altura de um pico teórico. Altura de um prato teórico. Certo? Vamos seguir. E vamos continuar no mesmo tempo, vamos de novo pensar sobre coluna cromatográfica, mas agora temos dois parâmetros. Temos o nosso pico, nosso analito, e
nosso componente, que, por exemplo, solvente, que usa para determinar o tempo de separação, com tempo morte. Então, temos cromatografia coluna com picos reais, nosso componente e componente de como solvente, por exemplo, para determinar o tempo morte. Tempo de retenção, TR, e tempo morte. Temos dois parâmetros. Então, temos tempo de separação como diferença entre tempo retenção e tempo morte. E vamos falar de novo um pouco sobre esses picos. Eu já falei 64% temos entre estes picos gaussiano, o nosso analito, entre sigma, mais sigma e menos sigma. Como eu sei 64%? Porque tem fórmula de gaussiana, isso é ideia, tem fórmula matemática gaussiana, eu posso calcular essa fórmula, parte de componente que dentro dessa curva. E temos outro parâmetro, 1 sigma, e tem outro parâmetro, 2 sigma. Entre 2 sigma, temos 96% de nosso analito, entre coluna com os dois picos, os 2 sigmas. Por que essa parte é importante para nós também? Problema, na verdade, com colunas boas, os picos tão finos que é muito difícil determinar delta na unidade de altura de pico. É mais fácil determinar largura de base, que se chama W. Essa largura de base é mais fácil de ver, mais fácil de determinar. Então, se eu sei que essa 2 sigma, menos 2 sigma e 1 sigma, eu posso modificar a minha fórmula e além de usar sigma, eu posso usar 2 sigmas, que é mais fácil de medir, certo? E agora eu vou juntar 2 fórmulas, tempo de resolução e tempo morte, para calcular os parâmetros da coluna. Então, tempo de TR, resolução, SR, delta, L dividir para TR. E quando eu vou usar o parâmetro de base do pico, eu uso 2 sigma, e então tem que, esses 2 sigma começa agora 4, porque 2 sigma no quadrado. Então, se eu vou usar a largura de base de pico, eu tenho que usar 4, dividir para TR, e posso determinar sigma como L na W4TR, e então eu posso determinar a altura de pico no base, que é iguais L, W no quadrado, 17 TR no quadrado. Então, essa fórmula que chegamos até aqui, o que é importante, o que eu quero que você preste atenção, ela não tem TM. Ela e outra fórmula tem tempo de aqui TR em total, tempo de separação até pico em total, sem diferença TM, TR menos TM, certo? E, por favor, isso é importante para lembrar na fórmula que tempo de retenção
usam para a fórmula não é tempo de separação. Tempo de retenção, TR, usam para a fórmula, não é tempo de separação. Então, comprimento de coluna multiplica no largura de pico no base, no quadrado, porque no quadrado você já sabe, porque aqui delta no quadrado, dividir para 17 TR no quadrado. Certo? Então, porque agora podemos determinar, essa fórmula usa para determinar qualidade da coluna. Então, finalmente, você compra uma coluna e você quer entender a qualidade da sua coluna. O que você faça? Você faz uma separação, qualquer composto, e você determina o tempo de retenção de seu composto e divida para largura de pico no base. No quadrado, multiplica para 16. Agora você pode entender por que 16, onde começa este 16. E você vai receber os números de pratos teóricos nesta coluna. Mais números de pratos teóricos na coluna, melhor coluna. Menos número de pratos na coluna, pior qualidade da coluna. Certo? Eu acho que vamos retirar coisa. E vou repetir mais uma vez. A coluna boa tem menor altura de um prato teórico. Essa altura de um prato teórico foi medida, deve ter medida no unidades de distância, milímetros, por exemplo. Então, a coluna boa tem pequena altura de um prato teórico, que pode ter determinado de largura de pico na metade de altura, no quadrado, dividir para comprimento da coluna. Ou, se para você é difícil para determinar sigma no quadrado, você pode determinar largura de pico no base. E agora você usa L no largura no quadrado, dividir para 17, tempo de retenção no quadrado. Por que usam tempo de retenção? Porque agora vamos trocar, vamos usar L e tempo de retenção, porque tempo de retenção é muito mais fácil de determinar, certo? Porque tempo de retenção é que sempre usam, além do distância que o volume de solvente passa, usam tempo de retenção, que já sabemos que parâmetro cromatográfico que é muito bom. Ok. E, ok, distância, ok. Vou retirar meus notícias, que é escrita aqui. Então, delta não é tempo de retenção, a delta é distância no milímetro. Você lembra essas unidades? Que distância, não é tempo, e por isso, para substituir a distância para o tempo, usam tempo de retenção e usam esta fórmula para substituir tempo de retenção no sigma. Não é distância de delta, não é distância de componente que passam, mas para tempo, e o tempo depende do velocidade de solvente e da velocidade do solvente. Ok.
Essa fórmula aqui precisa, para lembrar, eu recomendo que você vai ler mais uma vez sobre isso no livro. E vamos falar agora sobre 2 picos. Temos 2 componentes e um pico vai passar fora e depois outro pico vai passar de novo fora. E propriedade da coluna não é só a altura de um prato teórico, porque para mim, para nós, é importante separar os componentes. Claro que o processo de separação depende da qualidade da coluna, então ela depende da largura de picos. Que agora, por exemplo, se essa largura de picos, a coluna é muito boa, mas mesmo a componente pode ter essa largura de picos, e você não vai separar os já 2 componentes na coluna pior. E por isso temos outro fator, que também já falamos sobre este fator de seletividade, e este fator de seletividade ajuda a entender qualidade de separação dos picos. E ele iguais. Tempo de retenção, presta atenção de novo, tempo de não separação, tempo de retenção de pico B, menos tempo morte, agora juntos é tempo de retenção, dividir para tempo de retenção pico A, menos tempo morte. Então, tudo certo, tempo de retenção, tempo de separação pico B, dividir para tempo de separação pico A. Só isso. Isso é a nossa seletividade, fator de seletividade. Ok? Agora eu vejo que tem 4 pessoas. Vamos calcular, se você entende esta fórmula. Calcula para mim, por favor, o fator de seletividade para estes dados que é escrita e me manda no chat, por favor. Temos 2 picos cromatográficos com tempo de retenção 1,3 e 2,5 e tempo morte 0,5 minutos. Delta 0,5 minutos para um pico e outro 0,29 minutos. Qual é a seletividade da coluna? Tem mais um minuto. Natália, você conosco? Oi, professor. Você pode participar também, você pode me mandar. Sim, mas eu não consegui entender muito bem. Por quê? Tem fórmula, muito simples. Vamos juntos. Deixa-me fechar. Então, por isso, pergunta. Se você não conseguir entender, você deve perguntar. Ao contrário, não vai entender depois. Sim. Essa parte é importante. É, porque eu estava lá embaixo no subsolo. Entendo. Aí agora que eu entrei, então para mim está meio confuso ainda. Ok. Então, é a forma muito simples, porque tem
é importante que eu quero mostrar para você agora, que seletividade, para calcular a seletividade, você não precisa saber a largura de picos. Estes dois dados não é importante para seletividade. Então, picos largos ou picos finos não tem nenhum problema de seletividade. Você tem que saber a posição de cada pico. E posição eu tenho aqui. Então, a fórmula pico 2, pico B, menos tempo morte, dividir para pico 1, menos tempo morte. Então, seletividade para separação destes picos, 2,5. Certo. Então, muito fácil para calcular. E é importante que você vai entender, seletividade, mais uma vez, não tem nada fora tem nada do largura do pico e forma de pico. A única coisa que você precisa saber é posição de pico e tempo morte. Sem tempo morte, você não vai conseguir determinar seletividade. E por este motivo, você precisa saber o tempo morte, às vezes para colunas, para entender como o processo de separação acontece. Então, esta seletividade, o fator de seletividade, é sempre um valor maior do que 1. O fator de seletividade não pode ser menor do que 1, porque se não tem seletividade, o fator significa iguais 1, significa, se os dois componentes têm o mesmo tempo de separação, o fator de seletividade é iguais 1. Então, o fator não pode ser menor do que 1, e maior fator de seletividade, mais fácil separar os picos. Ok. E outro parâmetro que se chama resolução. Resolução é outro parâmetro que depende do posição de picos, como foi seletividade, mas você já pode ver que seletividade não caracteriza o processo de separação, porque os picos podem ser finos, podem ser largos. E resolução, o termo que usa não só para a cromatografia. Resolução, o termo geral que pode caracterizar qualquer sinais que têm algumas larguras, algumas geometrias. E iguais, tempo de resolução, tempo de retenção de pico B, menos tempo de retenção de pico A, dividir para a soma de dois bases, de dois picos, metade de soma de dois picos. E, então, temos dois parâmetros. Seletividade, que não depende da largura do pico, e resolução, que é muito importante quando você fala resolução de picos cromatográficos, resolução da coluna, resolução de espectros. Este parâmetro, vamos dizer de novo, é posição de cada pico, uma posição menos outra posição. No nosso caso, é termo de retenção de pico B, componente B menos componente A, dividir para largura de picos no base, média de dois picos largura no base. Esta fórmula é simples e você, Natália, você entende agora esta fórmula? Sim, professor. Então, pode calcular Vou para calcular mim? aqui. Vai.
Então, professor, Uhum. o meu deu 3,04 aproximadamente. Vamos ver. A resposta é um pouco outra. Então, Deixa eu ver se eu fiz alguma conta errada. não sei, depende. O fundamental aqui, que aqui precisam tempo de Eu fiz retenção, não precisam tempo de separação. certo. Aqui, tempo de retenção Eu fiz assim 2,5 mesmo, o cálculo foi esse. menos 1,3, dividir para 0,25, mais 0,29, 0,29, dividir para 2, e para nós é retenção, desculpa, a resolução é 4,4. Ok, então, Não, agora eu vi aqui. a diferença... O erro não. foi no somatório aqui, ó, do 0,25 mais 0,29. Eu tinha dado Importante. outro valor, aí eu dividi por 2, deu 0,395, tá errado. Ok. É 0,27. Aí você fazendo 1,2 dividido por 0,27 vai dar esse resultado aí, ó. Ok. 4, foi erro de cálculo. E, Natália, aqui, presta atenção aqui de novo. Alfa, o fator de seletividade, precisa um tempo de resolução. Sim, sim. Para resolução, na verdade, não precisam o tempo de resolução, precisam de tempo de retenção. Aqui pode ser confuso. Sim. Ok. E agora vamos falar sobre se R iguais 1. Lembra-se, alfa, seletividade, fator de seletividade iguais 1, significa que não temos seletividade. Os dois picos vai ficar no mesmo tempo, no mesmo tempo, vai ser no mesmo tempo. Se alfa iguais 1, significa que dois picos não tem seletividade, a coluna não tem seletividade para pico. Mas se R iguais 1, também significa que não temos processo de separação. Agora não, porque R pode ser iguais 1, e porque você pode ver que este R depende muito de este base, de nossa base, de largura do pico. Se a base é grande, R pode ser menor do que 1, mas não significa que não temos separação. Entendeu? Por exemplo, 2,5 menos 1,3, se vamos dividir para 2,5 menos 1,3, por exemplo, se picos tem muito lado, dividir para 2, o pico será um pouco maior do que 1, não o pico, a resolução será um pouco maior do que 1, mais perto de 1, entendeu? O pico, se pico largo, o fator de resolução vai diminuir, mas não significa que não temos dois picos separados. Por exemplo, este gráfico que mostro agora tem picos com resolução iguais a 1. Estes gráficos. Então, podemos ter resolução iguais a 1 na cromatografia, mas o que não podemos ter é separação com R iguais a 1, não consigamos separar o pico A e o pico B completamente, porque se vou parar aqui e vou colocar outra amostra para a direita, no outro tubo, eu ainda vai ter mistura de um pouco componente A e um pouco componente B. Significa que na química orgânica eu não vou garantir processo de separação, mas para química analítica eu já posso ver os dois picos. Então, eu posso identificar dois picos e para a analítica é suficiente para identificar. E mais do que isso, eu posso quantificar esses picos. Natália, você comigo ou você já faz alguma coisa? Não, estou aqui. Então, porque você é o mais importante para mim que você. Agora,
Pode me dizer por que eu posso quantificar esses picos? Como eu posso calcular conteúdo de analito se eu não vejo onde o componente acabou, um componente acabou, outro componente acabou? Entendeu? Como eu posso calcular os tamanhos a superfície do pico se eu não vejo o pico? Tem ideia? Pensa sobre Gaussiana. Lembra o que eu disse sobre Gaussiana? Ok, vou ajudar. Então, ela já caiu. Ok. Então, podemos calcular a superfície de pico, cada pico A e B, porque a forma de pico, tem forma matemática de Gaussiana. E forma Gaussiana, se eu tenho começa de curva Gaussiana, eu posso prever onde a minha Gaussiana vai continuar. Então, eu posso calcular esse pico sem ver os picos no cromatografia. Para mim, é importante de ver posição de pico, máximo de pico, e um pouco esse pico ao lado. E mesma coisa com componente A e componente B. Então, para química analítica, suficiente ter separação iguais R, um processo de resolução iguais 1, porque a forma de picos no cromatografia baseada na fórmula gaussiana que pode ser prevista, pode ser recalculada usando teoria de cromatográfica. E por isso tem vários pedidos para processo de separação no química analítica, química orgânica, química inorgânica. E à direita você pode ver os gráficos com vários tipos de processo de resolução. Um gráfico em cima tem resolução que é igual a 0,75, e você já pode ver que os dois picos fácil de separar. Isso este gráfico A é suficiente para quantificar os componentes A e B para a química analítica, certo? O gráfico B tem dois componentes, A e B, ainda não separados quantificamente. Este RS, resolução, dois picos A e B, iguais 1. Ainda eles não separam, tem mistura de momento de dois picos, mas para química preparativa, química analítica, química orgânica preparativa, já podemos usar essas cromatografia. Por quê? Porque você lembra como eu disse sobre delta e dois deltas, que iguais W. Você lembra que o pico, que iguais... Ups, não funciona. 2 delta aqui e 2 deltas aqui, tem 96% de nosso componente. Então, se eu vou parar a minha separação aqui mesmo, e depois vou usar outra frasca para colocar o componente B, eu vou receber componente A com pureza 97% e componente B com pureza 96%. E, como você sabe, qualquer composto químico que você compra é puros e pureza
às vezes menor do que 98%. Então, essa cromatografia com RS, fator de resolução iguais a 1, suficiente para produzir compostos puros por análise. E claro que se você precisa de compostos muito puros, com alta pureza, você precisa de fator de resolução maior do que 1, com RS iguais a 1,5 ou mais. Neste momento, você completamente separa picos A, componentes A e componentes B, com SRS 1,5. E nossa fórmula para identificar, para calcular o processo de resolução, como receber esses 1,5. E o que coisa, parte importante, pequena, eu quero pedir sua atenção. Olha aqui, WA e WB não foi medida depois de altura do pico, depois de maior altura do pico, à direita. Ela foi medida e deve ser medida antes destes picos do maior altura de pico, antes do metade de pico. Por que isso acontece? Porque, se você presta atenção, tem algumas assimetrias do picos. Você lembra como eu já disse, picos, às vezes, não exatamente tem gaussiana. Ele tem tail, o tail em português é... esqueci. Ok, tail em inglês. E, então, os picos não é muito simétricos. Às vezes, eles não muito simétricos. E por isso, tem recomendação que você faz medidas de largura de picos no parte esquerda da pico, não é para a parte direita, para usar para esta fórmula que é resolução, que usa para resolução, certo? Ok, então, se vamos combinar, se eu tenho resolução, ou eu preciso determinar a resolução de pico A e pico B, se eu tenho tempo de resolução, tempo de separação de componente B, e tenho seletividade de componente B e componente A. Eu posso determinar resolução sem fazer essa medida de largura de picos. Se eu posso fazer, se não consigo, se você não consiga ou não tem dados de larguras de picos no base, se você não consiga fazer medidas de W, você pode determinar resolução usando números de pratos teóricos na coluna, fator de seletividade, que é muito mais fácil determinar, fator de seletividade, e o tempo de resolução de componente B. Usa esta fórmula, você vai determinar fator de resolução de componente A e componente B. Ok? E o que mais? A mesma fórmula. Ok. E contrário, eu posso prever o tempo de resolução, tempo de retenção, componente B. Como eu posso prever o tempo de retenção, componente B, para uma coluna nova? Quanto tempo eu preciso ficar com meu cromatografia se eu sei seletividade de componente A e componente B? E agora, esta fórmula ajuda para você calcular o seu tempo necessário para fazer a análise. Este tempo depende da seletividade do componente A e B, porque você tem que aumentar a coluna. Se você quer
o que, por exemplo, seletividade você quer atingir. Você pode mudar a seletividade que você tem a atingir. Por exemplo, 1,1 ou 1,05. Seletividade que você tem a atingir. Esta resolução que você quer atingir também. E é claro que a altura de um prato teórico e também o tempo de retenção de componente B. E você pode calcular, no tempo de retenção não é tempo de retenção de componente B, você pode determinar o tempo de retenção componente B. E só isso para hoje. Esta fórmula é um pouco complicado, mas vamos ver na próxima aula como podemos aplicar estas fórmulas para os cálculos. Ok, vou parar agora. Patrícia, você conosco? Sim, professor. Perfeito. É muito difícil para entender? Pouco. Depois pouco. eu vou rever a aula. Não, isso é normal porque Eu vou rever, professor. Depois vou rever, vou anotar, fazer minhas anotações aqui. Perfeito. Natália? E depois, e agora a internet caiu, eu saí porque a internet caiu. Eu vi, filho. Natália, para você é mais fácil porque você trabalha com equipamento agora. Sim, sim. Para alunos, mais complicado porque eles não viam equipamento. Isso quero dizer mais que difícil. Mais difícil, porque se você já tem essa coluna no A mal... gente tem uma noção, a gente já vê, já mas visualiza ali, é outra coisa. Sim, esta parte é um pouco complicado, mas vamos seguir para frente passo a passo, vamos falar mais uma vez sobre este processo, então vamos aprender melhor. Para mim, eu acho que mais coisa difícil para entender o que significa altura de um prato teórico, mas se você não vai pensar sobre isso, só aceita. Tem coluna que tem número que se chama um prato teórico, só isso. E essa é a altura de um prato teórico, alguma coisa no milímetros, onde tem 34% de analito no coluna. Só isso, altura de capacidade da coluna. E mais fácil para seguir. Ok, vamos parar agora. Todo mundo já viu resultados de G1. Eu acho que tudo certo, fica tudo certo. E vamos continuar depois de amanhã. Não tem nenhum feriados na terça? Ok. Ok, gente. Então, vamos parar. Até logo. Até já. Tchau. Tchau.